Fala aí, pessoal. Tô aqui em mais um episódio do Calma e com um convidado especial aqui, um dos poucos a voltar nesse podcast. O cara que deixou aí o cargo cobiçadíssimo de CMO do Rappi, empresa que tá valendo aí, acho que o quê? 5 bi já, cara, de dólares? Na última rodada, acho que foi isso. É. Quer dizer, agora, né, com esse colapso do sistema É, aí, a ninguém gente não mais sabe, sabe. né? Exatamente. Mas saiu para fundar aí a Health Tech, chamada Lead Saúde, e que o objetivo aqui é entender um pouquinho por que desse movimento, quais são os desafios, como é que é sair do cargo de uma empresa que estava lá em hypergrowth para começar alguma coisa do zero, que eu sei que é doloroso, sei que é difícil, enfim. E aí a gente tá aqui nesse bate-papo para entender um pouquinho desse movimento, entender um pouquinho da empresa e tentar ver se o que a gente consegue extrair aqui de aprendizado hoje com o Fernando Vilela. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Henrique, pelo convite de novo. Espero contar um pouco das emoções de empreender para o pessoal conhecer as diferenças e também o que a gente foi aprendendo nesse um ano já. Boa, maravilha. Cara, eu fiquei pensando como que a gente podia começar, né? E eu lembrei que da última vez que a gente conversou, não foi gravando, né? Que você teve aqui em Lisboa, uma frase que você acabou deixando assim, me marcou, que foi que depois que você começou a empreender, você passou a admirar mais os fundadores do Rap, inclusive, né? E aí, eu acho que a gente pode começar por aí, assim, né? Por que disso, né? Como é que sua chavinha que mudou depois que você começou a empreender, a ponto de você, de repente, olhar para essas pessoas e falar assim, caralho, tá bom. Entendi um pouco melhor. É uma ótima pergunta. O que eu acho assim que quando você vai trabalhando em uma startup ou às vezes em qualquer tipo de empresa, você olha para quem fundou o negócio, para quem montou o negócio, para quem estruturou o negócio, a gente sempre tem uma prerrogativa de achar que aquela pessoa tem que ser invencível, né? Tem que ser muito melhor que a gente. Eu acho isso muito curioso, como a gente projeta nas outras pessoas várias vezes aquilo que a gente não é. E não, não é muito diferente quando você está num early stage, assim, numa startup crescendo muito rápido, que você fica olhando para todo mundo e fica pensando, meu, o que aquela pessoa tem, né, de diferente? Nossa, falou tal coisa, nossa, que errado, que absurdo. E aí, quando você começa a empreender, acho que você começa primeiro entender o quão solitário é empreender, né? Porque tem várias decisões que só competem a quem está empreendendo, ao fundador do negócio, e ele tem que tomar a decisão, tipo, não tem como fugir. Sim, Também não tem quem toca o bumbo, né? Digamos assim, você mesmo que toca seu próprio bumbo, então isso implica uma solidão ainda maior, porque você meio que dá o seu próprio pace, o seu próprio ritmo. E terceiro ponto, tem algo que às vezes a gente nem olha, nem repara, mas tem muito um relacionamento externo, assim, para fora da companhia, que é muito importante e é uma função bem relevante, que eu te falaria que também você ficar chocado o quanto isso demanda. E não obstante, a cada dia que o seu negócio cresce mais, você tem mais complexidade relacionada a time, a pessoas do seu negócio, então como que essas pessoas estão, o que elas estão sentindo, elas estão gostando de trabalhar, não estão gostando. Cada vez o que você fala é mais sensível para as pessoas, porque você tem um time mais diverso, no sentido de mais longe, né, de você, então mais desconectado. Então, sabe, quando a gente começou tinha 5 pessoas, era muito diferente de quando hoje, agora, a gente já tem 45 pessoas. Imagina com 1.000 pessoas, vai uhum, ser muito pior. Então, acho que tudo isso, esses desafios assim intrínsecos, essa solidão e essa dificuldade de comunicação faz com que quando você começa a empreender, você fala, cara, eu achava que quando, sei lá, o Simão falava tal coisa no All Hands, eu pensava, nossa, por que será que ele falou isso? Hoje eu falo, caraca, dá para entender um pouco o lado. E o terceiro e último ponto, que eu também acho que é muito claro, assim, quando você tira algo do zero, né, quando você faz de 0 a 1, você passa por tanta coisa, assim, é tão fácil você dar errado e é tanto soco na cara que você vai tomando ao longo dessa jornada, que, que você, quando já passou de alguns pontos de superação, você olha algumas coisas que não vão para frente e você fica meio revoltado, assim, meio frustrado, porque você fala, cara, o mais difícil já foi feito.
né? Tipo, beleza, é difícil, e todo dia tem incêndio novo e a gente vai indo. E aí você também fica meio frustrado, e aí vem o outro ponto, que é para mim, que é o ponto que é o pior, digamos assim, que é o mais challenge de empreender, que é o que faz eu mais admirar, quando você é dono de uma área, então quando eu estava na RAP, beleza, tinha momentos em growth, em marketing que a gente sofria? Tinham, óbvio que tinham. Mas você arrumava a casa, você ficava tranquilo um mês e meio, até dar um problema de novo. Quando você é dono do negócio, quando você é um empreendedor, é operações, é tecnologia, é dados. Tipo, tem 100 incêndios, né, pegando fogo. Uhum. Você escolhe qual que você vai apagar. Mas não é que os outros 99 se apagam sozinho. Você tem que ir para o outro, depois tem que ir para o outro, depois. Então você está o tempo todo em crise, assim, você nunca sai desse momento de crise. E acho que esses componentes fazem que a gente sempre, quando depois que começa a empreender, fala, cara, é muito mais desafiador do que eu imaginava que era. Respeito ainda muito mais aqueles que tiveram, um alto sucesso e conseguiram criar ambientes e culturas nas quais saíram outros empreendedores, porque você criar um ambiente diante de todo esse cenário caótico e ainda fomentar pessoas com perfil de empreendedor, ou seja, com autonomia, com empowerment, né, empoderamento para poder fazer outras coisas, puta, não é para qualquer um, é só para gente assim, que é muito outlier assim de capacidade de execução, de entrega e de visão. Cara, sensacional. Acho que se a gente pegar só esses pontos que você listou e começar a se aprofundar neles, dá um podcast inteiro aqui. Tá, vamos esmiuçar um pouquinho enfim, alguns desses desafios. Acho que vou começar pelo final, né? Que é essa coisa dos incêndios, né? Que tem aquela analogia dos pratinhos, né? De rodar pratinho. E que é isso, a sensação que a gente tem é que, assim, a gente precisa deixar alguma casa pegar fogo. Alguma parte da casa pegar fogo, pelo menos. Porque se você não consegue dar atenção para tudo, e tem sempre cada uma das áreas, né, como você falou, a sua área está olhando para o seu pedaço ali, mas todas as áreas estão te demandando, né? Então, beleza, se o marketing tá rolando aquele mês ali, você falou que você teve paz de espírito, vamos colocar assim, bem entre aspas, durante um mês, as outras áreas estão dando merda. Quem tá à frente ali, quem tá liderando, que assume isso tudo, né? E como é que você faz hoje para, assim, em termos de priorização, sabe? Para falar, cara, qual incêndio que eu vou apagar hoje? Você tem algum sistema? Você faz isso diariamente, semanalmente? Como é que você organiza a sua agenda para olhar para, tipo, cara, qual incêndio apagar? É uma ótima pergunta. Acho que como aqui a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, foi primeiro a gente começou a definir quais eram, os três grandes problemas ou desafios do negócio, digamos assim, naquele trimestre, né? Então, com isso a gente define a cada quarto e a cada trimestre quais são os três grandes desafios do negócio. Com toda a liderança, assim, obviamente tem muito um viés, né, que é eu e meu sócio, a gente define, mas a gente constrói isso junto com a liderança para ver se tem algum ponto que, por exemplo, na última vez agora que a gente definiu para o primeiro tri, teve um ponto que a gente falou, puta, não é de fato assim um grande problema, um grande desafio, não faz sentido atuar. Com base nisso, a gente é o que domina a minha agenda, digamos assim. Tudo que é fora isso não deveria estar na minha agenda, a não ser que seja algum ponto relacionado a pessoas, a cultura, né, que essa é a base de tudo. Mas se for um problema fora disso, nem vai estar na minha agenda e aí a gente vai despriorizando, assim, descartando. E aí dentro disso é muito sobre qual métrica está mais atrasada, né? Sobre qual que está demorando mais para entregar. Então com isso a gente vai entendendo e vai focando e vai construindo. Mas tem muito uma divisão aí sempre com o seu time, né? Então como que você empodera seu time para poder atuar e aí você vai mais atuando de acordo com quem do seu time está sofrendo mais para atuar, para atacar aquele determinado desafio. Para você também conseguir ter essa habilidade de zoom in, zoom out. Então, dando um exemplo. No começo aqui, operações era caótico, assim, porque a gente não sabia ainda, né, como montar, como estruturar. Hoje, operações roda tranquilo, deve fazer uns 6, 7 meses que eu não sento assim. 6, 7 meses estou exagerando, mas uns 4, 5 meses que eu não sento com operações assim, para entender, fazer um war room, né, que o pessoal gosta de chamar, né, um comitê de crise com operações faz bastante tempo. Agora,
Marketing, produto, tecnologia, é quase todo dia. Porque sempre tem alguma coisa importante pegando, porque marketing define o crescimento, produto define a visão de longo prazo e tecnologia vai ajudando nas entregas do dia a dia. Então são as áreas que hoje eu sou mais perto, assim, que eu estou acompanhando de uma forma mais incisiva. Pô, tá, vou voltar agora para o primeiro ponto que você levantou, que foi sobre essa coisa de você ter, quando você está dentro de uma empresa, ou não só dentro de uma empresa, né? A gente olha para os empreendedores em geral e tem essa impressão, né, de deles serem imbatíveis. Foi até a palavra que você usou, o termo que você usou. E aí eu fico me perguntando muito, hoje em dia, o quanto dessa visão que a gente tem é de fato uma coisa só que a gente cria, né? Tipo, ou o quanto não é uma construção mesmo, uma marca pessoal da pessoa querer parecer imbatível, porque é lógico, né? A gente tem, você sabe que se você tem uma marca forte, independentemente de ser pessoal ou, né, uma marca mesmo, uma empresa, um produto, seja o que for, você vai conseguir mais negócios. Né? Sim. Isso é óbvio. Então, eu penso hoje, assim, quem está me acompanhando lá em social media, eu tenho tentado desconstruir um pouco essa visão do empreendedor visionário, até porque todas as conversas que eu tenho, em particular, são sempre no mesmo tom que você falou, tipo, cara, a gente está aprendendo se fudendo. Desculpa o francês aqui, mas é isso, tipo, cara, a gente dá de cara na parede e fala assim, beleza, então esse aqui não é o caminho, vamos pro outro, sabe? Vamos encontrar uma outra porta aqui. Mas ainda assim, por tudo que a gente aprendeu, né? Assim, é uma construção que a gente vem aprendendo com mídia, com tudo, durante anos, que a gente precisa parecer foda o tempo inteiro, né? E aí eu fico me perguntando quanto disso é de fato útil para as pessoas que também estão começando a empreender, por exemplo, sabe? E dão de cara com a parede e falam assim, puta que pariu, sabe? Tipo assim, será que eu sou o único a me fuder toda semana aqui? Sabe? Tipo, será que só eu que dou de cara na parede? Eu queria entender um pouco de como você enxerga isso, assim, né? Porque também é difícil você como empreendedor, que você está querendo construir, que já é difícil para cacete, cheio de insegurança, sabe? Tipo assim, uma incerteza absurda à sua frente. E você também ficar desconstruindo a sua marca, vamos colocar assim, sabe? Tipo assim, e se colocando de uma maneira mais aberta e vulnerável, mostrando também as suas falhas, parece contraproducente, né? Se você É. pensa que você precisa, tipo, cara, conquistar ali a confiança de investidores, do seu time, enfim, de uma porrada de gente. Então você precisa de fato construir uma imagem. Então como você acha, assim, eu queria, cara, opinião, assim, aberta, eu não vou fechar muito uma pergunta, eu queria entender o que você acha disso em geral, assim, se você acha que é, se existe um equilíbrio entre você parecer mais humano, mas também conseguir construir boas pontes, sabe, dentro do empreendedorismo, ou se não, assim, se de repente o único jeito é você parecer fodão mesmo e, tipo, e mostrar só sucesso. Enfim, eu tô na dúvida, por isso eu tô perguntando a dor pessoal, cara. Aí eu acho que vai muito de cada um, assim, né? E da sua personalidade. Então, por exemplo, algo que eu valorizo muito é o lado da autenticidade. E Uhum. eu acho que para você ser autêntico, você tem que ser verdadeiro, assim. Óbvio que tem coisas que você não pode ser tão verdadeiro e tão explícito, tem, doses de verdade, digamos assim, que você abre ou deixa de abrir. E o que eu sinto um pouco é que cada empreendedor tem o seu jeito de ser assim, não existe um certo ou um errado, sabe? Uhum. Tem gente que é mais pro lado marqueteiro, digamos assim, de, né, vender uma imagem, aquela construção de uma pessoa incrível. Tem gente que vai para o lado de vender uma imagem que é uma pessoa simples, que saiu do nada, né, que construiu um império, né, pega a luz atrás dela, é muito assim, até a roupa, o jeito de falar dela é exatamente essa coisa assim, a brasileira que saiu do nada e foi construindo, construindo, construindo. Você pega, sei lá, empreendedor de mercado financeiro, no geral já é mais o cara agressivo, que fala, né, tipo, fala firme, não sei o quê, comercial. Pessoas de tecnologia já tem mais um lado do visionário, né, o que viu uma coisa que nunca ninguém viu. Mas quanto mais eu vou vendo, mais eu acho que você pode ter, cada um tem o seu perfil, assim, o seu DNA. Né? Então, se você, no mundo que você tem desde um Elon Musk da vida, sei lá, um Bernard Arnault, que é um cara hiper discreto, acho que não tem muito certo ou errado.
como que eu vejo, como que eu entendo, é que, primeiro, o começo é muito sobre lições de humildade, né? Uhum. Acho que empreender é a maior lição de humildade que você pode tomar na sua vida, porque até o estagiário te dá não, então todo mundo te dá não, então você assim, se você não tem humildade, você aprende a ter, Sim. porque é meio forçado. E aí, a partir do momento em que você começa a ter sucesso e as coisas começam a funcionar bem, o que eu venho reparando, a gente está muito longe de ter sucesso, mas é que quanto mais gente trabalha ao seu redor, ou mais gente te conhece, mais distante a pessoa do seu dia a dia. Então, naturalmente, ela acaba vendo só seus momentos que você está com full energia, assim, que você está no. Hum. Vai, que você está naquela reunião geral com todo mundo, que você está num workshop, que você está discutindo o futuro. As pessoas não veem muito o arranca-rabo, assim, os momentos de fragilidade. E, honestamente, um negócio que eu venho aprendendo é o time, as pessoas todo mundo espera de você sempre ser a pessoa mais confiante, a pessoa mais motivada. Então acho que você nunca pode perder isso, assim, porque se você não é a pessoa mais motivada do seu negócio, quem vai ser, né? Uhum. Com certeza vai ser a pessoa que não controla. Óbvio que você pode ter o seu círculo mais íntimo, que você vai se abrir um pouco mais de preocupações, e acho que você sempre tem que se abrir. Mas a forma como eu gosto de falar sempre para o pessoal, eu falo assim, meu, tudo aqui é aposta. A companhia é uma aposta, eu sou uma aposta como empreendedor, você é uma aposta como líder da sua área, você é uma aposta como analista da sua área. Todo mundo aqui é uma aposta. Vamos ver quais apostas dão certo. Espero que a maioria dê certo, mas faz parte do jogo saber que muitas apostas vão dar errado. E aí vem o lado, para mim, que é um lado super importante, que é o lado da transparência. Acho que você tem que ser transparente, assim, sobre o seu momento, então, né, um early stage ele é muito diferente de um late stage, né? Então, o começo, eu falo para quem trabalha com a gente, para quem tá aqui com a gente, eu falo, cara, é foda pra um caralho, é um negócio que não é para a maioria das pessoas, a única certeza que a gente tem é a data que a gente quebra, que a gente Uhum. fale, todo o resto é insegurança, é incerteza, então, assim, quer ir para um early stage porque falaram que é legal, tá bom, mas assim, seja preparado para isso. O que era muito diferente, por exemplo, do meu discurso para o time no late stage, assim, na RAP. Já tinha um product market fit, já tinha dado certo, então era muito mais sobre, olha, a gente pode perder o controle do negócio? Podemos, no sentido assim, né, de fazer muita cagada e eventualmente dar errado. Mas, assim, a gente tem que ser muito ruim para isso acontecer. Mas agora a gente tem outros desafios. Então, acho que cada momento assim da jornada, ele implica em uma outra personalidade, até como empreendedor. E talvez esse seja o maior desafio, acho que assim, que empreendedores têm, no geral, que é saber mudar também, né? Assim como o próprio time tem que evoluir, o empreendedor, por ele ser o frontman, né, por ser a pessoa que levanta dinheiro, contrata gente, vende o negócio, é a pessoa que mais tem que mudar, mais tem que evoluir. Então, é quem sempre vai estar no spotlight, né? Sempre vai estar sendo visto, observado, assim. Esses dias uma estagiária estava zoando que eu sempre me vesti igual. Então, Uhum. até isso, assim, as pessoas reparam, sabe? Tipo, é um exemplo bobo, mas um exemplo que ilustra bem até a roupa que você tá, as pessoas estão reparando. Então, você está sempre sendo observado e questionado, e aí esse é o lado que é o lado difícil, mas o que eu falo sempre é, cara, eu sou uma aposta também, então eu vou errar, tem coisas que eu não sei fazer, eu vou aprender junto, e vamos assim, se eu pego e falo, os dias que você acorda revoltado, falando, caralho, nada dessa porra anda, que merda, não sei o quê, óbvio que não, porque também senão você gera muita instabilidade no negócio, né? Então você vai aprendendo as nuances para também você não virar o pior inimigo do seu próprio negócio. Sim. Boa. Não sei se eu consegui responder. Não, não, foi ótimo, assim. Acho que é engraçado você analisar uma coisa que você falou no início da resposta ali, né, dos personagens. E acho que particularmente em um momento em que a gente vive, em que a maior parte das pessoas está sendo vista e consumida, vamos colocar assim, via redes sociais, é, de fato são personagens, né? Porque eu li um livro pouco tempo atrás, sei lá, um ano, que falava sobre a natureza performática das redes sociais, porque você não consegue, assim, você não tem como você ter uma vida nas redes sociais sem você estar de alguma forma
causando uma performance, sabe? Fazendo uma performance. Porque não é igual você estar na rua, não é igual você chegar na empresa e você tá aí fazendo coisas, pegando um café, sabe? As pessoas estão te vendo. Não, para você aparecer para alguém nas redes sociais, você tem que publicar, você tem que ter a intenção de fazer alguma coisa, né? Então, É se você tem muito. uma intenção, você não vai fazer à toa, né? Você não está simplesmente andando por aí causando impacto nas pessoas que estão te vendo. E, e aí, nessa hora, eu acho que os personagens ficam mais, assim, não só mais latentes no sentido da nossa perspectiva, né, de estar vendo, mas da performance também, né? Porque mal ou bem você vai compartilhar ali o que você quer. Então, não tem muito jeito. Aí eu acho que isso talvez esteja ficando mais acentuado nesse sentido, né? Então, talvez até pouco tempo atrás, tá? Tem tanto tempo que tem rede social, né, cara? Enfim, na nossa vida especialmente, acho que 1/3 da minha vida já. Mas sabe uma Então, coisa que mudou? Reunião online, que você sim, se vê. Isso uhum, muda muito o jogo, que é um sim, ponto que às vezes a gente esquece de comentar, né? Porque antigamente você tá numa reunião, você não tá vendo as suas expressões, a sua cara, o seu cabelo, o jeito que você fala, o sim, seu olhar. Você tá numa reunião online, pô, dependendo se você usa Zoom, Google Meets, enfim, qual for a plataforma, você tá o tempo todo se vendo. sim. Então você gera também um viés de estar sempre se preocupado com uma casca, né? Digamos Sim. assim, com uma imagem, com uma reputação. O tempo inteiro, acho que todo, assim, tudo do digital te leva um pouco para esse lado, né, ainda. Não sei se isso vai mudar, talvez mude, mas por enquanto ainda te leva para esse lado. Eu hoje em dia, especialmente depois que eu conversei com o executivo da Zoom aqui no podcast, ele falou de uma pesquisa de que você se vê causa um estresse muito grande. Então, que as pessoas estavam ficando, né, tipo, cada vez mais estressadas com as reuniões e cansadas de tanto se ver e ficar se preocupando com a postura, a expressão, não sei o que e tudo mais. Uhum. E aí, hoje em dia, eu tapo. Então, até aqui, gravando com você, eu tô vendo só o seu rosto e eu botei a pauta tapando a minha cara. Que legal. Exatamente, para diminuir um pouco, cara, desse estresse. Porque eu me sinto assim também, eu fico me olhando o tempo inteiro. E aí você vai ver na câmera, eu tô olhando para baixo aqui, sabe? Eu tô olhando para onde tá a minha câmera, sabe? É muito engraçado. Cara, como assim? É igual fazendo FaceTime, né, com a pessoa. Quando eu faço FaceTime com a minha namorada, ela fica assim: você tá se olhando ou você tá me vendo? É Aí você bem vai ver se isso. você tá na sua tela grande se vendo. Sim, exatamente. E tem o filósofo lá, sul-coreano, Byung-Chul Han, ele fala isso, né, em um dos livros, que a gente nunca vai conseguir olhar no olho quando a gente está falando no digital. Olha que loucura, assim. Então, a gente nunca vai ter a conexão que a gente tem no presencial, não só por toda a parte que a gente tem de hormônios e tudo mais, mas nem isso a gente consegue fazer, porque você está sempre olhando para a tela. Você nunca está olhando para a câmera, né? Isso é muito louco. É loucura, né? Essas coisas, tipo, É. Enfim. o Mas voltando como. aqui pro tópico. Voltando. Me diz uma coisa, cara. De todas essas experiências que você falou, qual foi a que te surpreendeu mais, talvez? Assim, do tipo, caralho, isso aqui ninguém me preparou, ninguém falou, sabe? Tipo, de todas as conversas que eu tive, de tudo que eu sabia sobre empreendedorismo, caralho, isso aqui tá sendo muito pica. Eu acho que a primeira é, obviamente, levantar a capital, né? Hum, É algo que é extremamente challenging, assim, acho que ninguém é preparado, não tem curso, não tem aula disso, então uhum, acho que, óbvio, tem padrões, né? É o que o sim. pessoal até brinca, é ciência com um pouco de arte, assim, mas tem muita arte, assim, por trás, então acho que esse é um primeiro ponto, que é um ponto sensível, assim, que é um ponto desafiante. Acho que tem um segundo ponto também, que é sobre as decisões mais difíceis do negócio, que também ninguém te prepara, então a demissão de alguém, é, o fechamento de determinada vaga, posição, ou a mudança de rota, assim, essas decisões que só competem a si, são decisões bem challenging, assim, e poucas pessoas comentam, né? Porque pensa, exemplo, quando você vai desligar alguém, cara, não é um negócio prazeroso, assim, né? Obviamente é ruim, é chato, é difícil. Quando você está numa organização maior, no geral tem um processo que você está seguindo, tipo, meio que você está terceirizando, assim, um pouco no seu subconsciente a culpa. Mas quando é você, puta, é você que errou por completo, assim, você que falhou por completo. Seja na contratação, seja no feedback, em algum momento, assim, você falhou. Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, todo mundo que a gente perde do time, a gente como líder que falha, não é a pessoa que falha.
Uhum. Então, acho que esse é um ponto que é bem challenging. E tem um terceiro ponto que cara, eu te falaria que quanto maior você vai ficando, mais problemas de pessoas você tem, no sentido de que Uhum. a sua pauta é mais dominada por pessoas e menos por necessariamente desafios do negócio, assim. Então, é mais one-on-ones, é mais planos de desenvolvimento, anseios, dúvidas, e ainda mais nesse ambiente de early stage que ele é tão volátil, ele é tão não claro em alguns pontos, gera muita ansiedade nas pessoas, e aí com isso você tem que estar o tempo todo falando, se aproximando e conversando. Sim. Interessante, né? É, tem uma vez eu ouvi daquele Patrick Collinson, se eu não me engano, da Stripe, um dos fundadores dos irmãos lá, né? E ele fala isso que ele tinha a falsa impressão de que conforme eles fossem ficando mais bem-sucedidos, né, a empresa fosse crescendo e tudo mais, e mais seguros também, né, já sabendo ali, tipo, o que eles fazem, como eles fazem, tudo mais, que essa incerteza e a ansiedade gerada, né, pela incerteza fosse diminuir. E ele fala que não, ele fala que tipo, só piora. Ele fala, pô, cara, empresa de vários né? A Stripe é enorme, Sim. sabe? O maluco é considerado um gênio e tal, todas essas coisas que estão ali, né? Enfim. E ele fala, tipo, cara, tipo, até hoje eu sento e, tipo, primeiro, eu sempre tenho mais coisa do que eu tenho capacidade de fazer. Ele falou assim, e só piora. E a sensação de que, cara, vai dar merda, que uma hora alguém vai chegar e vai tirar tudo, vai desligar tudo e falou, fudeu, vocês faliram, continua, sabe? Tipo assim. É muito louco, né? E ele usa até um exemplo, geralmente em entrevista de ciclista profissional, né? Ah, Que legal. é, que é assim, que ele fala assim, algum cara campeão do Tour de la France lá, sei lá, 5 vezes, e esse cara ele fala assim, perguntou também pra ele, cara, é mais fácil cada ano? E ele fala assim, não, só é mais rápido o começo. Boa. Mas ainda assim é difícil pra caraca. E é bem isso mesmo, assim, espero chegar no nível da Stripe para poder voltar aqui e te contar É, exatamente isso, de falar, cara, realmente, nunca melhorou, só piorou. é sinistro. Vai chegar, vai chegar. É, e sobre levantar, né, a grana aí, você passou agora por um round, acho que foram 21 milhões, certo? É, 21. Levantar, 21. E, cara, a empresa é nova, né? Tem 9 meses, 10 meses agora. Quanto 10 tempo tem? meses, isso. 10 meses. É, como é que você fez isso? Me conta um pouco. Eu falo, Aí, sofri. não, o que eu te falaria é que, obviamente, ter vindo do mundo de startup ajudou muito, né? Porque já tinha Sim. certo relacionamento e conhecimento das pessoas. É, ter sido, mentorado e ajudado pelos fundadores da RAP ajudou muito também, né? E ter amigos que já tinham passado também por esse lado de empreender também ajudou muito para pelo menos setar um pouco o modelo mental, a estrutura, como faz, como organiza. Aí, a partir desse momento, você vai conversando e vai entendendo. Mas no fim do dia, uma coisa que eu acho muito curiosa é levantar dinheiro é sobre, nesse estágio ainda, principalmente, é sobre vender um sonho, né? É Uhum. o quão bom você é como vendedor de sonho, assim, não tem... Óbvio, o fundo vai fazer o reference check teu, vai ver se você entrega ou não, tamanho de mercado, o time que você está montando, vai fazer toda o playbook de VC que tem 100 mil lugares que as pessoas podem ouvir como que os fundos fazem, mas no olhar do empreendedor, eu acho que é muito o quão rápido você itera. Talvez eu acho que essa é a melhor definição, assim, porque você vai falando com várias pessoas, né? E aí cada pessoa te dá um feedback diferente, ou você vê a expressão facial da pessoa, a pergunta que a pessoa faz. Então, com quanto mais gente você vai falando, em teoria, a cada conversa você deveria estar mais preparado, mais pronto. E aí também acho que um ponto central é muito sobre cativar assim, a pessoa, sobre engajar, sobre motivar. Que uma coisa que a gente esquece do investidor no fim do dia, aquela pessoa que investiu o dinheiro em você, principalmente os que lideram rodada, né, que o investidor principal, ele não está criando uma relação com você de por dinheiro e tchau. Ele está criando uma relação de 10 anos, uma década com você. Então, tem que ter um match, assim, tem que ter uma sinergia, tem que ter uma relação, tem que ter algo maior, assim, mais profundo do que só né, me deu dinheiro, obrigado, valeu. Sim.
o Naval Ravikant ele fala, né, que é, a regra dele é se eu não trabalharia com essa pessoa um dia, assim, por uma vida, quer dizer, eu não vou trabalhar nem por um dia, né? E né? aí, porque ele fala, tipo, que são casamentos que ele faz, tá? Toda vez que ele investe numa startup. E ele fala uma coisa curiosa também, né, que acho que algum estudo, alguma coisa assim, de que é, a decisão é tomada, sei lá, nos 5 primeiros minutos, no final das contas, tipo, 90 e tantos por cento das decisões são tomadas nos 5 primeiros minutos, que é uma impressão de empatia, na verdade, né? E Uhum. que a gente tende a levar muito para um lado, é, sei lá, meio achando que é uma coisa muito matemática e que é muito transacional, e na verdade não, é muito mais relacional do que qualquer coisa, né? Assim, Total. E também é um numbers game, né? Como o pessoal gosta de dizer. Então, né? Que é isso na prática? Cara, é um funil de conversão. uhum, Você vai falar com 100 para um converter, assim, no fim sim. do dia, ou um pouco mais de um converter. Então, as pessoas não podem esquecer disso, né? Que tem que construir bem um funilzinho para poder com que as conversas vá fluindo. Que é isso, você tem que ter, primeiro você tem que ter empatia com a pessoa. Uhum, Aí depois da empatia a pessoa tem que gostar da sua tese, tem que gostar do seu modelo de negócio, tem que achar que você é a pessoa para montar aquilo, que você tem o go-to-market claro e que ela vai conseguir te ajudar a montar aquilo. Então, assim, é tanto fator, é tanta variável que obviamente você vai tomar muito mais não do que sim, mas é aqueles poucos sims que vão te ajudar a ir. E o outro lado também que aconteceu, que eu acho que deu uma iludida no mercado, é que colocou muito o VC como mainstream, né? Então, o caminho de venture capital como um caminho, quase que comoditizado, quando ele nunca sim. foi e nunca vai ser assim. Você está falando da ponta, né, do mercado financeiro, assim, de uma das indústrias de maior risco do mercado financeiro. Então, é uma indústria que é exigente, assim, ela é demandante. Obviamente, quando a taxa de juros no mundo estava zero, ia mais dinheiro para o alto risco. Uhum, Agora que a taxa de juros subiu, as pessoas que podem investir no alto risco, no médio risco, na renda fixa, enfim, elas vão realocando a carteira e com isso vai ficar só, de novo, os investidores que são mais orientados ali a construir coisas, um investidor de capital de risco, que é o típico investidor de venture capital. Então, isso também é o que está mudando muito o mercado agora, que as pessoas não falam tanto e no fim do dia era só que tinha muita gente que nem devia estar investindo em startup, não não devia, né? Mas assim, com juros muito baixos compensava tomar o risco. E uhum, agora, com juros maior, talvez não compense tomar tanto risco. É o que eu brinco. Taxa de juros no Brasil futura tá 15%. Então um CDB vai estar pagando provavelmente ano que vem 18%. Em 4 anos e meio você dobra seu patrimônio. Você vai pôr em renda fixa ou você vai pôr na Petrobras, que você não sabe nem o que o Estado vai fazer com a empresa? Tipo, é isso que o investidor toma a decisão também. É a mesma decisão que a gente toma, o investidor está tomando. E a gente tem que saber jogar esse jogo e, com isso, fazer empresas ainda mais sólidas, mais resilientes e ter também um discurso, uma conversa para o investidor adequada ao contexto, que é algo que eu também acho que as pessoas acabam esquecendo. interessante isso. Boa. Tá, vamos mudar aqui um pouquinho de, de assunto e vamos falar sobre por que você resolveu, na verdade, né, empreender no sentido de na última conversa que a gente teve, eu lembro até hoje, né, que acabou me marcando pela trajetória, né, que você fala assim, não, eu acho que eu perguntei sobre rotina, alguma coisa assim, e aí você fala assim, porque eu levo minhas comidas e tudo mais, aí fala assim, porque eu sou ex-gordinho. Hum, E aí você fala que você conheceu, né, o seu atual sócio e que meio que mudou a sua vida, né? Foi uma experiência que assim, tão transformadora que você está aí querendo transformar a vida dos outros. é isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da história por trás da LIT. Você já falou um pouquinho lá do início, do porquê que você começou essa transformação, mas, enfim, conta aí a história completa, acho que pode ser Tá. interessante. Quando eu estava na RAP, eu comecei a me sentir muito cansado, que é um sentimento que provavelmente você já teve, quem está ouvindo e vendo a gente aqui já teve também. E aí eu falei, cara, tô com burnout, né? Padrão, hoje em dia. E aí fui procurar ajuda médica.
Passei por Medical 1, que me dava, sei lá, 12 cápsulas de manipulado por dia, um negócio bizarro. Fui em outro médico que queria me fazer reposição hormonal. E aí eu até peguei e falei, meu, isso aqui é muito estranho. Melhor eu procurar outra pessoa. E aí uma amiga minha me indicou o médico que hoje é meu sócio aqui, que é o Eduardo Howen. E aí quando eu cheguei nele, ele falou, cara, você não tem burnout, você tem obesidade, você tá com 24 quilos acima do peso, mais de 30% de percentual de gordura e precisa perder isso, senão o seu metabolismo vai estar sempre cansado, porque ele está sobrecarregado, está sempre inflamado. Aí eu falei, puta, nunca ninguém me falou isso, né? Mas a consulta foi cara, falei, cara, já paguei aqui uma fortuna, vou fazer, né? O que esse louco aí tá me falando. Aí comecei a perder 8 quilos no primeiro mês. Aí isso foi, puta, beleza. Esse cara não é louco, ele é bom no que ele tá falando. Voltei lá e perdi mais, no total 24 ali, 25 quilos, né, nos meses seguintes. E essa relação médico-paciente virou uma relação de amizade. O Edu, ele é muito curioso com algumas coisas, então ele sempre me perguntava onde eu estava investindo, o que eu estava olhando, o que eu estava fazendo. Até que em uma consulta de rotina, assim, depois de um tempo que eu já era paciente dele, ele pegou e comentou comigo que estava meio depressão, porque a cada pessoa que ele cuidava, igual a mim, surgiam outras 1000, né? Então, que o issue, né, o desafio de sobrepeso e obesidade não para de crescer, não só no mundo, mas especialmente no Brasil, é o país que na última década mais rápido cresceu a incidência. E aí dessa conversa saiu um negócio paralelo, online, que a gente tinha um estagiário tocando. Enquanto o estagiário ia tocando, a gente ia pesquisando um pouco mais o mercado. E aí me fascinou muito o fato de, primeiro, incidir em 2 em cada 3 adultos na América Latina e no mundo incidir em quase 55% da população, a incidência de sobrepeso e obesidade. Segundo ponto, é um fator de risco não controlado, é o único fator de risco não controlado para desenvolvimento de câncer, e várias doenças cardiovasculares também. Então você fala, puta, a gente controlou com sociedade tabagismo, a gente, né, controlou assim, mitigou, né, a incidência diminuiu, né, como fator de risco. Mas sobrepeso e obesidade não, você fala, puta, o que será que a gente está fazendo de errado, né? E terceiro ponto também, me chamou muito a atenção aí como economista de formação, que 30% a 40% do gasto de saúde hoje é decorrente de sobrepeso e obesidade de forma direta ou indiretamente, segundo um estudo da McKinsey. Eu falei, cara, isso é realmente um negócio que impacta, assim, tem um custo socioeconômico muito maior do que eu estava achando. E aí a gente começou a se questionar, onde está o erro, né? O lado do Edu era muito assim, o erro assim é que a forma como a gente trata, como a gente cuida das pessoas é uma forma não individualizada. Então, quando a gente começou a discutir onde que estava, né, o erro, né, assim, por que a incidência de sobrepeso e obesidade segue aumentando, além, obviamente, dos fatores, né, de contexto, de ambiente, indústria de alimentos, tem toda uma série de fatores que fogem de coisas que a gente pode controlar, mas é muito que o tratamento não é individualizado, né? E a gente não olha cada pessoa como única, cada metabolismo como único. Isso faz com que todo mundo ou procure fazer dieta cetogênica, ou dieta dos pontinhos, ou qualquer coisa assim. E a gente gosta até de brincar que toda dieta tem data para começar e terminar, né? E que emagrecer, no limite é fácil, se a gente ficar uma semana e comer um brigadeiro por dia só, a gente emagrece, né? Mas o desafio é como que a gente mantém isso com o tempo. E do outro lado, tem toda uma questão da experiência no mundo offline, que ela é muito difícil, assim, o sistema de saúde, ele tem um incentivo perverso, que é a médica, o nutricionista, enfim, eles não têm muito incentivo em seguir tendo você como cliente, né? É caro, digamos assim, a estrutura de seguir te acompanhando. E, infelizmente, quando a gente pensa em alimentação, é tão multifatorial, assim, o porquê você come errado, quais os desafios que você tem, que você precisa acompanhar a pessoa por mais tempo, para além da consulta. Que eu brinco, assim, a gente não é um carro sujo que entra no funileiro, né? O funileiro troca ali o para-choque e você sai outra pessoa. Tipo, vai voltar, assim, a bater o carro, né? Digamos assim, fazer uma analogia. Vai voltar a dar umas saladinhas. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento coordenado e contínuo o tempo todo.
E aí, daí surgiu a ideia do match, assim, que é o online, ele é uma solução ganha-ganha, tanto para o mundo clínico, porque você captura mais dados e com isso você consegue endereçar também um desfecho clínico melhor, como para o cliente final, porque você reduz a quase zero toda a fricção. Indo para mais além disso, o grande desafio sobre ter uma vida mais saudável, e aqui é muito da nossa missão, é como que a gente ajuda cada cliente nosso a navegar nos distintos momentos sobre os desafios de uma vida mais saudável, não é só sobre a consulta, né? Sobre uma estratégia de plano alimentar, aonde você compra a alimentação congelada, qual atividade física você faz, né? Como que você se organiza. Então, tem coisas que vão para além da consulta, que é o que a gente tenta ajudar o cliente numa visão um pouco mais de plataforma e menos de só consulta, né? Teleconsulta por teleconsulta, por isso até que a gente fala assim, a gente não é uma clínica online, assim, a gente é uma plataforma que ajuda com diferentes mecanismos e braços tentar ajudar cada cliente nosso na busca por montar o seu próprio quebra-cabeça de uma vida mais saudável, que provavelmente para você, você vai lá, alimentação você monta de um jeito, a atividade física é Google, aí outra coisa você viu no Twitter. Tipo, você tem que montar o quebra-cabeça que ele é tão difícil de montar que ele quebra muito rápido. E se você não seguir tendo um acompanhamento contínuo, você invariavelmente volta para uma vida não saudável, assim, uma vida pior, uma qualidade de vida pior. E esse é o ponto central. Eu acho que a gente, dado o contexto atual de mundo e dado tudo que a ciência vai mostrando para a gente tem que se imaginar como atleta, né? E não como indivíduo, ou esse estereótipo do indivíduo normal. Então, excesso de gordura prejudica o seu metabolismo, dormir mal prejudica a sua qualidade de vida, né? A sociedade exige da gente hoje uma alta performance constante. E é isso que a gente tem que voltar e pensar, tá, quem que tem alta performance constante? Atleta, né? Então, época de Copa do Mundo agora. Messi, pô, o cara tem 34, 35 anos. Se você for ver, ele é todo regrado. Cristiano Ronaldo, todo regrado. Mbappé, todo regrado. Assim, os melhores jogadores do mundo são extremamente regrados em vários aspectos. Tem jogador muito bom que não é regrado? Tem. Mas, no geral, o tempo de carreira dele é muito menor do que um jogador extremamente regrado. Sim. Tem vários assuntos aí que são interessantes da gente abordar, né? Mas, já que a gente está falando de empreendedorismo, vou para o lado do empreendedorismo e depois a gente fala de saúde, de novo. Você falou, né, que é uma empresa, assim, vocês fazem um acompanhamento constante ali dos clientes, pacientes, enfim. Então, eu imagino que seja assim, por mais que tenha a parte de tecnologia, ainda é bem high touch, né? Como que vocês pensam em fazer para escalar a solução, né? Já que eu imagino que esse seja um desafio. É uma ótima pergunta. É muito com uso de dados, assim, e como que você deixa a jornada cada vez mais assíncrona sem perder a confiança, né? Sem perder o olho no olho, como a gente estava falando lá atrás. Então, exemplo que eu gosto de brincar. Ninguém vai para o consultório com caderninho de anotação, concorda? Uhum. Você não chega no consultório com um caderninho lá, não, doutora, fala aí, os pontos, blá, 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 blá. E tem vários eventos, falas que são repetitivas. Então, como que você, por meio de dados, você vai jogando essa jornada para ter reforços positivos ao longo da sua experiência, da sua trajetória, e não que tudo seja concentrado em um determinado evento que é uma consulta. Porque o que dificulta a escala no fim do dia é a consulta, né? Porque a consulta é uma hora que ela é produtiva, mas ela não é produtiva no sentido de que você só acompanha uma pessoa. Então, como dados e tecnologia te ajudam a direcionar melhor o foco, em quem focar, com quem conversar, e com isso você tem uma produtividade superior. Entendi. A ideia também, então, por exemplo, que o aplicativo tem uma jornada ali meio educativa que vai te levando dentro dessas coisas, como se fosse um Duolingo da vida. Você tem uma Isso. jornadinha ali, tá? Como se fosse um Duolingo da vida, que você tem uma jornada que você vai aprendendo e vai entendendo, vai se conhecendo, mas sempre com um time de saúde acolhendo você e te acompanhando você. Isso a gente não... algo que a gente chama que é uma vaca sagrada nossa, assim, a gente entende que essa relação de confiança, ela é construída numa relação humana e não numa relação homem-máquina. Isso é muito difícil de você construir uma relação de confiança. Então, a gente quer
potencializar a relação humana e não fazer o replacement dela, né? A substituição dela entre uma relação, cliente nosso e aplicativo puro. Sim, entendi. E em relação a você, cara, eu fiquei curioso, né? Assim, você tá nessa jornada maluca, estressante. Uhum. Como é que fica o seu dia a dia, sua rotina, alimentação, atividade física, descanso, saúde mental? Como é que você tá cuidando disso hoje em dia, se é que tá? Não, não, Ou cuido, deixou esse cuido. pratinho cair, né? Um dos Não, incêndios. não. Aí volta no ponto que eu acho que quanto mais a gente se exige profissionalmente, melhor preparado a gente tem que estar, né? Então, fazendo uma analogia à Copa de novo, pô, as pessoas faziam um preparo para a Copa, né? Nenhuma seleção que chegou na final da Copa chegou à toa. Sim, Ou pega a Fórmula 1, o Lewis Hamilton também, ele pega e tá hiper preparado para correr, o Vettel também, a mesma coisa. Então, fazendo uma analogia, eu acho que parte muito do princípio igual. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é atividade física de manhã, assim, não fujo disso. Comer, pô, você tem um horário que você vai comer. Entre comer errado e comer certo, eu prefiro comer certo. Então, com isso você vai indo. O que mudou? Eu te falaria que é cada vez uma autoconsciência maior sobre os impactos de alimentação e não fazer atividade física. Então, bebida alcoólica praticamente eu tô quase zero hoje em dia, porque você sente muito impacto no dia seguinte, quando você está cada vez, né, no edge, assim, né, nos extremos da performance, no bom sentido de não estar inflamado, de estar fazendo tudo direitinho na rotina. E o outro ponto também, e aí foi um ponto que eu acho que a gente tinha até falado, sobre o lado de mental health, né, de saúde mental, eu fui para cada vez um lado mais de autoconhecimento, de pedir mais feedback o tempo todo, de ter um momento de espiritualidade ainda mais profundo do que eu já tinha, que para mim é algo importante, então de me aprofundar muito nesse lado. Mas te falar é que assim, o mundo de empreender, ele te força naturalmente a você saber fazer os trade-offs, assim, saber falar, tá, tem em fogo que vai acontecer e eu não vou resolver e faz parte do jogo, então eu posso me dar esse tempo e posso ficar tranquilo em relação a isso. E aí com isso você vai administrando. Mas eu te falaria que é o contrário, assim, talvez acho que empreender te exige a ser ainda mais disciplinado em sim, relação a como que você está administrando o seu tempo fora do ambiente de trabalho, digamos assim, para que com isso você consiga render e performar melhor no trabalho. sim. O que você faz, cara, em relação ao lado espiritual? Fiquei curioso. Eu sou bem religioso. Ah, é? Eu sou católico praticante, vou na missa todo domingo, faço Caramba. meditação religiosa todo dia, então eu tenho um lado bem de religião, assim, não tinha no passado, é algo mais recente, e é algo que, por exemplo, para mim me ajuda muito a autorreflexão, a saber como eu estou evoluindo, como eu estou progredindo. Algo que eu aprendi assim com o tempo você precisa estar aberto para conhecer, né? E no geral, a gente, sei lá, foi criado em escolas ou em ambientes que não tanto dentro da família, mas mais fora da família, que religião é algo meio que as pessoas falam, nossa, coisa de bobo, né? Tem um pouco essa visão, assim, coisa de gente, sei lá, que não tem visão de vida. E quando você se abre para conhecer, você fala, cara, realmente, assim, tem coisas que fazem muito sentido. Você aprende conceitos que antigamente você não entendia nada, você fala, nossa, tem nada a ver com o que eu tinha entendido. E aí você vai aprendendo. Mas talvez é um lado que, da onde veio isso, assim, quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu queria entender sobre ciência, né, sobre até mesmo astrofísica, mais você chega à conclusão de que a razão leva à fé, quase, assim, chega uma hora que você tem que acreditar em alguma coisa maior, assim, é quase que a sua capacidade cognitiva, ela tem que ir para além do extremo racional, porque não tem resposta, sabe? Tipo, chega uma hora que você fala assim, cara, não é possível que tudo isso seja mero acaso, assim, que não tenha nenhuma razão por trás. E o outro lado também que com o tempo eu fui aprendendo é que a grande maioria das religiões, pelo menos as religiões principais, né, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo,
eles promovem o bem, né? Você, querendo ou não, se torna uma pessoa melhor, assim, se você segue, se você acompanha de alguma determinada maneira. E tem também as filosofias, como o budismo e tantas outras filosofias que também te ajudam a ser uma pessoa melhor. Então, acho que essa autoconsciência, ela vem muito desse lado, de estar sempre refletindo, sempre indo. Cada um tem que achar o seu espectro. Tem gente que é mais um lado de terapia, acaba ajudando muito. Tem gente que quer algum tipo de meditação transcendental, sei lá, que eu já tentei fazer e não gostei muito. Para mim foi o que eu mais me encontrei, assim, o que eu mais me identifiquei. Interessante. Eu acho que tem aspectos de religião ou de qualquer coisa que faça com que as pessoas se reúnam em um grupo, sabe? Que é importante. Fora trabalho, né? Então, assim, para, tipo, que seja aulas de filosofia, para discutir, sabe? Tipo, qualquer coisa que você tem ali, tipo, alguma coisa em comum e que você tem uma comunidade forte em volta, eu acho que faz bem pra gente, a gente tem essa necessidade, né? Então, como seres humanos mesmo, a gente tem essa necessidade de trocar, enfim, de pertencimento, enfim, tudo isso. E dentro do trabalho, acaba que a gente, assim, difícil falar, né, por todo mundo, posso estar generalizando aqui, mas você acaba vestindo uma máscara, uma casca ali, que você precisa, né, para conseguir passar por que você precisa passar. Eu não estou nem falando só em empreendedorismo, tá? Assim, qualquer pessoa que está trabalhando, ela está ali no momento cara, de conseguir conquistar, cara, comida, sabe, um teto para morar. Então, assim, tem muita coisa em jogo. E aí, quando você vai para o lado, quando você sai disso e vai para uma outra comunidade, onde você pode ser, de repente, se abrir mais, falar mais, ser mais você, tá mais, né, tipo, fora do contexto de precisar passar uma imagem ou qualquer coisa de construção nesse sentido, acaba tendo uma importância muito grande e que eu acho que as pessoas não dão o valor. E fora todo o lado que você falou do autoconhecimento, da busca, enfim. E o acreditar, cara, esse acreditar, eu tava conversando com minha sócia esses dias. Eu falei assim, cara, eu falei zoando com ela, né, mas é lógico, mas eu falei assim, anotei aqui, essa aqui agora é a minha crença, porque eu tô cansado de não acreditar em nada. Porque se você fica buscando o tempo inteiro estudando para tentar encontrar uma resposta de fora, né? E não vai, exatamente, não tem, assim, não tem, às vezes assim, você não vai conseguir chegar nesse significado por conta própria. Se todo mundo que tentou, sabe, durante milênios não conseguiu chegar, sabe? Tipo assim, qual é a sua pretensão de conseguir, sabe? Tem uma outra coisa que, assim, essas três principais religiões do mundo, elas existem, sei lá, há 2000 anos, né? Até um pouco mais, dependendo, o judaísmo é até um pouco mais antigo. E aí você pega e fala assim, não, cara, tudo que esses caras aí conseguiram escrever lá atrás era tudo fantasia. Aí você fala, cara, não é possível, sabe? Tipo, tem que existir algo maior, assim, que senão, qual que é o propósito de viver, né? Acho que essa é uma provocação que eu vejo um pouco hoje, assim, o mundo ele é cada vez mais vazio, a sua razão, assim, o seu motivo de ver, ele é cada vez mais vazio, ele é cada vez mais materialista, quando ele deveria ser algo maior, assim, mais nobre, assim, seja para qual caminho for. Então, acho que sempre que você acredita que existe para algo além maior do que a sua própria existência, primeiro que é uma super lição de humildade, né, de novo, de você entender que você não é o centro do mundo. E segundo ponto também de você falar, tá bom, existe algo para além, né, tipo, para eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, e eu não sou simplesmente mais um ser humano aqui, vazio, que eu tô aqui, eu vou morrer e acabou a vida. Senão, para que você vive, sabe? Tipo, literalmente assim, qual que é o objetivo, né, por trás? Por que você vai construir Por que você vai pôr mais gente no mundo, digamos assim, se não tem nenhum objetivo, você ter tipo, se teu filho não tem nenhum objetivo maior do que só viver, né? Então, acho que tem esse lado que é muito louco, assim, quanto mais você olha, e sei lá, tem um documentário na Netflix muito legal, que é o Morgan Freeman narrando, esqueci o nome dele agora, que é recém-lançado. Por exemplo, o relógio biológico. Já parou para pensar que o mundo inteiro ele funciona num relógio biológico que todo dia animais saem fazendo a mesma coisa? Isso é muito louco, em todos os lugares do mundo, assim. Então, existem coisas que são místicas e talvez algum dia alguém descubra que tem mais racionalidade por trás do que qualquer outra coisa de mais espiritualidade, mas em 2022 o homem já foi para a Lua, né? A gente já tem inteligência artificial,
um robô já ganhou no jogo de xadrez, mas algumas coisas a gente ainda não sabe responder. Então, para mim, ainda existe algo maior do que isso, tem que ter alguma coisa mais profunda do que só viver por viver. É engraçado isso. O, eu tô viciado no conteúdo do Sam Harris, não sei se você já ouviu falar. Ele tem um aplicativo chamado Waking Up, que é sobre. Era para ser de meditação guiada, mas fala sobre, enfim, vários assuntos, tem muito conteúdo lá, enfim. E, ele é budista, né? Assim, então, assim, ele não acredita em nada disso, né? Tipo, para ele tudo é um mero acaso, É. sabe? Nada tem uma razão maior por trás e tudo mais. Mas da maneira que ele coloca, e assim, eu não tô defendendo o dele nem o outro, assim, porque eu tô exatamente no meio de tentar arrumar uma coisa para acreditar. Mas o mas da maneira que ele coloca também não parece tão ruim, porque ele fala assim, ele dá um exemplo e eu vou, cara, assim, eu vou cagar o exemplo dele muito provavelmente, porque o Sam Harris é uma pessoa que fala muito bem, então isso é incrível você ouvir ele falando, só de ouvir a voz dele você já tá mais calmo, então não tem nem competição aqui. Mas ele fala assim, por exemplo, se você vê um lobo na floresta, né, tipo assim, e você vê ali vários lobos fazendo aquela mesma coisa que você falou, né, eles estão sempre fazendo a mesma coisa, né, cumprindo aquela missão. Tipo, se acontecer alguma coisa com aquele lobo, se alguém vê algum animal e mata aquele lobo, você não acha que teve um propósito maior por aquele lobo ter sido assassinado, sabe? Tipo, simplesmente a natureza. Mas o ser humano, ele precisa disso, né? Tipo, se um ser humano, sei lá, matou o outro, tipo, parece que precisa ter um propósito por trás. Sabe? Tipo assim, usei um exemplo horroroso aqui, gente, mas corta esse exemplo do matou aqui, esquece isso. Vamos falar, tipo, se, sei lá, aconteceu qualquer coisa na sua vida, seu carro bateu, você acha que alguma coisa, um karma, não sei o que, você sempre tá tentando arrumar um motivo maior do que simplesmente, tipo, cara, aconteceu, sabe? Tipo, então, eu fico bem dividido, assim, com essas duas coisas de verdade, assim. E ele fala, cara, tipo, você achar que não tem um propósito pelo lobo existir, não tira a beleza dele, sabe? Ele continua sendo uma coisa, um animal, assim, tipo, um animal lindo, sabe? Tipo assim, dentro de um contexto, sabe? Tipo, que é inexplicável, sabe? Tipo, tudo que ele faz, a maneira como vive, sabe? Tipo assim, continua sendo tudo muito lindo, sabe? Você não precisa, aí ele, no final das contas, a lição é essa, né? Que você não precisa perder o tesão, né, parar de apreciar a vida simplesmente porque você acha que não tem um propósito maior, mas, pô, a vida continua sendo linda, sabe, continua sendo incrível a gente estar aqui, sabe, tipo assim, nesse lugar e ter a oportunidade de viver as coisas que a gente vive, sabe, enfim, estou indo longe aqui. Mas não deixa de ser, um outro tipo de propósito, né, digamos assim, um outro Sim, tipo de total. objetivo, né, Total. que é, que Mas é, é uma é crença, na viver... verdade. Eu acho que o ponto é esse. Tipo, você pode acreditar, inclusive, que não tem propósito. Mas eu acho que o acreditar ainda assim é importante. E não o ficar no limbo acreditar. como eu, em cima do muro. Mas é muito legal isso que você está falando, assim, que eu acho que você tem que estar aberto para entender, conhecer, se aprofundar, e com isso, naturalmente, você vai entendendo o que mais faz sentido, porque, no geral, a gente já vai para esse mundo cheio de paredes ao nosso redor, né? Sim. Cheio de mil julgamentos, de coisas que a gente leu em algum lugar que nem sabe o que é, ou que a professora de história do ensino médio falou, e a gente nem necessariamente entende. Aí quando a gente começa a entender, ver, analisar e faz sentido ou não, você fala, puta, cara, de fato, nossa, eu nunca tinha pensado que esse era o ângulo, sabe? Sim. E aí você fala, que nem um exemplo que eu acho muito louco é sobre tempo, né? A definição de tempo. Você já parou para pensar que tudo está no passado? Uhum. Isso é muito louco. Tipo, você tá me vendo agora, tá no passado. Sim. Por mais que pareça presente, porque é um negócio de micromilésimos lá, da velocidade da luz de segundo, mas é passado já. Aí eu Sim. comecei até a ler um livro agora que chama O Tal da Física, mas eu tô bem no comecinho dele, tô no primeiro capítulo ainda, mas que ele aborda muito sobre esse conceito de astrofísica e sobre como eles se conectam com elementos das culturas mais antigas do mundo, no geral culturas orientais, principalmente no sentido de espiritualidade e coisas assim. Esse negócio do tempo também. Esses dias eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar qual que é, porque eu estava lendo uns 3 livros de Behavioral Economics, tipo, Economics ao mesmo tempo, assim. Então, tipo, fui lendo de um, do outro, enfim. E um deles, alguém falava assim, sobre como
a gente precisa, né, a nossa noção de tempo, ela é visual, no sentido de, você tem, tipo, uma linha do tempo onde você tem, né, a parte de trás está aqui, tipo, sei lá, do meio para a esquerda, e aí, tipo, o que seria o futuro é dali para frente, né? E ele fala, tipo assim, cara, esse conceito do tempo, dessa linha do tempo não existe, na verdade, né? E como isso, de certa forma, ajuda a gente a colocar as coisas, mas é uma ilusão muito louca, sabe? Porque você simplesmente pega, por exemplo, você faz um planejamento, né, financeiro, e aí você está colocando, né, daqui do meio, que seria o presente, para frente um monte de marcos, né, que você está querendo atingir. Uhum. Só que nada daquilo ali, essa linha, ela não existe, né? Tipo, tudo pode acontecer daqui para frente, sabe? Tipo, nada, tipo, cara, amanhã pode, sei lá, o mercado pode sofrer um colapso, pode entrar em guerra, pode sei lá, tipo assim, é tudo, na verdade, incerteza. Mas é uma forma da gente tentar encontrar estabilidade nessa incerteza maluca, né? Que é, na verdade, É. viver assim, se você parar pra pensar, né? Então, fica mais fácil a gente enxergar o passado, que também não existe, se você parar para pensar, né? É, essa coisa de... A parte que eu gosto muito do budismo, né? É essa coisa de fazer a gente treinar nossa mente a não ficar no futuro no passado, né? O tempo inteiro. E de ficar remoendo conversas que a gente teve, ou então com medo do futuro, né? E o Sam Harris também, esse cara que eu falei, ele fala sobre isso, ele fala assim, cara, o que vai adiantar você ficar, tipo, 3 horas se perguntando como é que você poderia ter tido uma conversa de maneira diferente? Sabe, É. tipo, a conversa já aconteceu, sabe? Tipo, a única coisa que você tem é daqui em diante, sabe? Tipo assim, o futuro também não existe, mas você pode mudar a partir de agora, sabe? Tipo assim, você Uhum. deu mole, você falou uma besteira, tipo, cara, esquece, sabe? Tipo assim, aquilo ali já aconteceu. O que você pode fazer é mudar a partir de agora, e você sempre tem essa chance. E isso eu acho fenomenal, assim. Ele fala assim, cara, você sempre tem a chance de começar de novo, o tempo inteiro, a cada segundo você tem a chance de fazer diferente do que você fez 2 segundos atrás, sabe? Então, aproveita, sabe, tipo, essa chance, aproveita essa oportunidade e só vive, sabe, tipo assim, cara, beleza, tá arrependido, você aprendeu a lição, aquela conversa ali, tipo, você brigou com sua irmã por qualquer besteira, já Uhum. acabou, sabe, tipo, não tem sentido ficar remoendo, vive dali pra frente, sabe, tipo assim, Não, bem isso, interessante. e por exemplo, algo, né, nessa linha de espiritualidade, assim, que é um dos pontos que você tem que refletir muito é sobre a sua própria morte. Isso é muito louco. Sim, muito E louco. quando você começa a pensar sobre a sua própria morte, você muda total a questão de futuro. Que você fala, cara, eu posso morrer amanhã. Tipo, por que Sim, que eu vou deixar para fazer algo amanhã que eu posso fazer hoje, né? Que é nessa mesma linha. Então, a gente, como ser humano, tem algo muito louco. A gente foge um pouco da discussão da morte, né? sim, Quando, na verdade, ela é um processo natural, assim, da sua vida. A única certeza que você tem como um ser vivo é que você vai morrer um dia. Se sim, ele vai ser amanhã, daqui 5 anos, 20, 30, 50 anos, né? Queira algo que seja daqui 50 anos, mas pode ser que seja amanhã. Então, você não volta nesse ponto como você estava falando de refletir. Puta, eu vou fazer isso agora, né? Vou resolver agora. Por que eu vou ficar pensando, postergando, barrigando? Você está meio que se enganando porque você está assumindo que você nunca vai morrer. Tipo, isso sim, é muito louco quando você pode morrer a qualquer momento, né? Quando a vida é finita. E aí volta em toda a questão do tempo, né? Como você vai entendendo como que o tempo ele vai se aproximando, se conectando de você. Tanto que, no geral, aí quando a pessoa fica, né, mais velhinho, todo mundo tem vô e vó, já teve vô e vó, aí a pessoa, a galera começa a falar, não, ficou velhinho, começou a dar uma de louco. E às vezes não, às vezes é só que tá vivendo como se fosse morrer amanhã. Não é que tá sim, dando uma de louco, assim, no sentido de, tá indo viajar toda hora, tá experimentando coisas novas, é só que falou, cara, posso morrer amanhã mesmo. Tipo, por que que sim. eu vou me privar de alguma coisa? Cara, tem tanta coisa nisso, porque ela tá falando dessa questão da linha do tempo, né? E é uma ferramenta ótima, como eu falei, para planejar, é maravilhoso. Mas, vamos lá, duas coisas que tem em relação ao planejamento, né, de futuro. Uma que é uma ilusão e que, assim, mas que a nossa espécie, né, é a espécie que consegue fazer isso porque a gente acredita, né, em histórias. Então, tipo, você chega e fala assim: gente, eu vou montar uma empresa que eu pretendo que valha, sei lá, 1 bilhão daqui a tanto tempo, e as pessoas que estão entrando com você, elas estão acreditando na sua história de um futuro que, caralho, ninguém faz a menor ideia se vai acontecer. E assim,
tudo o que aconteceu de revolução, né, na humanidade vem dessa habilidade da gente de contar e de acreditar em histórias que foram passadas pra gente, né? O dinheiro é uma história, dinheiro não é nada, sabe? Tipo, hoje em dia, especialmente, não é nem mais físico, sabe? Tipo assim, tá dentro do aplicativo. E aí que você trabalha para, em vez de você, sei lá, no final do dia você ter comida e bananas, lá, como diz lá o Yuval Harari, no final das contas você recebe um número dentro do seu celular que você troca por bananas. Mas se você quiser comer o dinheiro, ver sua nota, tipo, ela não tem valor real, né? Ela não tem. Total. Então a gente tem essa coisa de acreditar no futuro e planejar, o que é ótimo, porque a gente consegue fazer muitas coisas incríveis, como ir para a Lua, que é, sabe, tipo assim, caraca, e agora estacionar o foguete de volta, sabe? Mas, em compensação, quando você vê as pessoas, duas coisas, né? Agora, sobre isso, sobre o lado negativo, ou enfim, que a gente precisa tomar cuidado, é que primeiro, planejamento causa muita ansiedade, então tem um desses livros que eu estava lendo fala sobre como um cara que sofreu um acidente aqui e entrou no lóbulo frontal dele um parafuso ou qualquer coisa, enfim. Caraca. E aí perceberam assim, que ele viveu e ele estava funcionando normalmente. Eu falo assim, cara, mas o que está acontecendo? Como assim? Eu vou ter que lembrar onde é que foi esse parafuso, tá, gente? Não tenho certeza onde foi, não. Eu não sou neurocientista. Mas, enfim, o que eu sei é que pegou numa área que é a área responsável pelo planejamento. E aí o que descobriram foi que ele começou a ficar mais tranquilo. Ele ficou uma pessoa super calma. E Que aí, loucura. loucura, exatamente. Aí depois descobriram, né, que é isso, tipo, essa área do córtex pré-frontal, alguma coisa assim, é a área responsável pelo futuro, por pensar no futuro e planejamento. E quando você perde essa área, você continua funcionando normalmente, só que você fica chill, você fica relax, sacou? Porque você não está mais preocupado com o futuro. E quando você fala também, tipo, essa é uma parte, né, assim, tipo, essa preocupação constante com o futuro consome muita energia vital da gente, sabe? Tipo, a gente tá o tempo inteiro pensando, se a gente vai ter isso, se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai ter não sei o que lá, se a gente vai conseguir conquistar sonhos que às vezes a gente nem sabe se a gente quer de verdade, tem um monte de coisa aí em volta. E, por outro lado, tem um livro que sinceramente, eu não consegui terminar de ler, eu achei chato, mas eu peguei a premissa e eu terminei ele no meio mesmo, que Aquele livro eu repetitivo pra caraca. porra, eu não vou lembrar o nome do livro, vou tentar achar para colocar aqui depois na descrição do episódio, mas que falava sobre. Era uma mulher que ela começou a trabalhar como cuidadora e ela começou a trabalhar como cuidadora de pessoas em estágio terminal, né? E ela começou a fazer perguntas, ela era escritora, alguma coisa assim, e ela começou a fazer perguntas para essas pessoas e a pergunta que ela fazia era, tipo, o que você se arrepende? E assim, Uhum. você para e pensa, né? Tipo assim, que as pessoas vivem as vidas correndo atrás desse sonho de sucesso que a gente tem, né? De casa, carro e sucesso financeiro e sucesso isso e aí as pessoas falam, de passar mais tempo com meu filho, sabe? Eu queria ter aproveitado mais, me preocupado menos, sabe? Tipo assim, ter ido pra praia mais, ter, sei lá, visto. É muito louco, assim, quando você para pra pensar que no final da vida, tudo que a maioria, né, de nós trabalha a vida inteira para construir é o que menos faz diferença, sabe? Tipo, É. e é muito louco. E a gente está nessa roda, né? A gente está assim, eu estou falando aqui e saber não me isenta de nada, assim, eu continuo na mesma roda que todo mundo, sabe? Tipo assim, só fico mais fudido porque eu fico agora com isso na minha cabeça aqui pensando, assim, tipo, porra, será que eu tinha que estar trabalhando? Eu teria que estar aqui embaixo com minha filha que hoje está em casa, por exemplo, sabe? Mas aí, sabe um ponto que eu acho que é muito? É você descobrir qual que é a sua vocação. E acho que esse é o ponto central, assim. Tem gente que às vezes a vocação é diferente da do outro, sabe? Tem gente que às Sim, vezes a vocação é trabalho, tem gente que às vezes a vocação é, sei lá, projeto social, tem gente que sim. às vezes a vocação é montar negócio. Cada um tem meio que a sua vocação. Mas eu acho que para mim tem alguns pontos que são sempre centrais, assim. O primeiro ponto é família é o centro de tudo. Família é sempre em primeiro lugar, assim, que nos piores momentos da sua vida, as únicas pessoas que vão estar ali para te apoiar, para te ajudar, é sua família e mais ninguém, né? Uhum. Amigo, amizade, colega de trabalho, tudo isso é passageiro, né? É transitório, mas família tá sempre ali, porque é given, né? É dado. Sim. Então você nunca pode esquecer disso. E que também ninguém consegue andar e evoluir também
sem gerar e promover o bem de alguma maneira. Então, eu acho que você, de alguma maneira, está gerando e promovendo o bem. Tem gente que é pelo trabalho, tem gente que é por meio de projeto social, tem gente que é só sendo super educado e simpático. Cada um tem seu jeito, assim, de promover o bem, sabe? Então, eu acho que claramente tem esse outro lado, né? Quando você vê aquela pessoa irritada, mal-humorada, no geral, é aquela pessoa que ela, tipo, a família é errada, né? Tipo, é tudo errado na vida da pessoa, assim, nada se encaixa, assim. As pessoas que você conhece são as mais calmas, no geral, elas se dão bem com a família, elas estão sempre promovendo bem, assim, elas não julgam ninguém, são super de boas. É aquela pessoa que a gente chama de pessoa zen, né? Ou elevada, né? Não é? Tipo, sempre tem alguém que se encontra e fala assim, cara, essa pessoa, nossa, é tão tranquila, assim, tão calma. Fala, caraca, tipo, um dia eu queria ser que essa pessoa. Aí você vai ver a pessoa, tipo, nada abala, assim, nada interfere, nada muda o impacto, que é um pouco isso que a gente estava falando aqui, que tem muito esse lado. Cara, Fernando, obrigado pelo bate-papo. Foi sensacional. Acho que, curiosamente, a gente foi para um caminho aqui que eu não esperava, mas que foi ótimo também. Eu tenho uma pergunta, cara, pra gente fechar aqui. Por que Claro. tem um ketchup e uma mostarda no quadro atrás? Eu não sei, é da WeWork aqui do escritório. Eu tô aqui assim, Mas, cara. mano, não Pô, faz sentido nenhum, e é um copo de leite, eu- ó. Eu tô aqui, pô, você tá promovendo, cara, saúde, falando de alimentação e tem um copo, tem um negócio de ketchup e mostarda atrás, sabe? Tipo assim, tá meio, Tá meio contraditório. meio contraditório, assim. A gente tá mudando de escritório, vai para um próprio na virada do ano, aí pelo menos vai ter mais Vai um ter um prato de leite. salada atrás, né? Vai ter um prato de salada atrás. Nem quadro vai ter, né? Dado o novo contexto, vai ser um pouco mais Verdade, raiz. é verdade. Maravilha, cara. Obrigadão, Fernando. Obrigado pela Obrigado aí generosidade aí pelo de tempo, cara. convite. Foi sensacional. Valeu.